Janeiro, facções rivais dos morros do Falé, Fogueteiro e Coroa travavam uma disputa por território. Uma operação da Polícia Militar na comunidade deixou 15 mortos. Foi a ação policial mais violenta da última década no Rio. O que aconteceu no morro do Falé Fogueteiro foi uma ação legítima da Polícia Militar. Nossa Polícia Militar agiu para defender o cidadão de bem. Wilson Witzel era o então governador do estado. Hoje, ele está afastado e responde a um processo de impeachment, acusado de desviar recursos da saúde durante a pandemia. Mas naquela época, primeiro ano de mandato, ele fazia questão de incentivar uma política de abate e de uso da força. Guarda você em casa para não perder a cabeça. 2019 foi o ano em que o estado registrou o maior número de mortes por intervenção policial em toda a história. E naquele dia 8 de fevereiro, no Morro do Falé, a operação assustou os moradores. Das 15 vítimas, todas civis, 9 estavam dentro da casa. Foram mortas depois de uma troca de tiros com a polícia. Na época, circularam fotos na internet que mostravam os corpos espalhados pelo chão. E um vídeo gravado por um morador revela que as vítimas foram retiradas da casa e colocadas na caçamba de uma viatura, que de lá seguiu para um hospital. Os PMs afirmam que o confronto foi iniciado pelas vítimas e que todas morreram na troca de tiros. Já os moradores dizem que os jovens teriam se rendido e, mesmo assim, foram executados. Na época, a Polícia Militar abriu um inquérito e concluiu que não houve crime ou transgressão na conduta dos PMs. E a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso, alegando que os policiais agiram em legítima defesa. A Defensoria Pública do Rio contesta o resultado das investigações. A investigação foi profundamente prejudicada por uma série de falhas e omissões. O defensor afirma que a suposta tentativa de socorro foi, na verdade, uma forma de atrapalhar as investigações. Isso foi uma manipulação da cena do crime que não foi preservada. Foram removidos de forma totalmente inadequada também. Foram arrastados, né, pelas escadas. Houve também destruição de provas, havia lesões indicativas até mesmo de possivelmente ter havido tortura. Ele também aponta uma série de erros no laudo de necrópsia. Não descreveu a trajetória dos projéteis, omitiu a descrição de lesões graves, não tirou fotografia das lesões. Tantas falhas chamaram a atenção de instituições internacionais. A Human Rights Watch, que se dedica à defesa dos direitos humanos, pediu que os laudos fossem analisados por peritos independentes. E eles também apontaram erros graves. Por exemplo, não houve um exame das roupas. Roupas é muito importante para você determinar a distância do tiro. Teve um jovem que recebeu 3 tiros a curta distância, 2 deles na cabeça. Diante de tantos questionamentos, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu uma nova investigação. Como a cena do crime não foi preservada, peritos reconstruíram a casa em 3D, numa parceria gratuita com um estúdio de realidade aumentada. Isso é utilizado pelas forças militares americanas, outras grandes polícias mundiais. Segundo os investigadores, essa é a primeira vez em todo o país que essa tecnologia é usada pelo Ministério Público. Ela recria digitalmente alguns fatos narrados pela perícia, reconstitui o ambiente nas exatas proporções e permite a criação de hipóteses para confrontar as versões das testemunhas. Tiramos 2.400 fotos de toda a casa e montamos nessa experiência de realidade virtual fielmente apenas o que estava no inquérito e que pudesse ser usado para ser visto imersivamente para um entendimento melhor do caso. Ou seja, todas as cenas foram baseadas nos depoimentos dos policiais e nos relatórios da perícia. O Fantástico experimentou em primeira mão o resultado dessa reconstituição. A primeira cena acontece bem aqui, na frente da casa onde os jovens foram mortos, no bairro do Catumbi. A investigação mostra que os policiais avançaram pela área externa que dá acesso aos andares superiores. Você consegue ver que bem ali no fundo tem uma escada. Essa aqui é uma sala que fica no segundo andar da casa. De acordo com o relato dos policiais, foi neste cômodo que a equipe se dividiu. 3 teriam permanecido aqui, dando cobertura, enquanto outros 4 teriam subido por aquela escada. Aqui no terceiro andar, a situação ficou ainda mais tensa. Foi quando começou o confronto.
Segundo os policiais, 2 deles se posicionaram na frente dessa porta e os outros 2 inspecionaram este banheiro. Pelo basculante, eles perceberam que os suspeitos estavam no cômodo ao lado, que é uma espécie de lavanderia, e sinalizaram para o outro grupo. Até que, segundo os policiais, 2 suspeitos abriram a porta com arma em punho e os PMs atiraram em resposta. Os 2 foram atingidos e caíram. Os policiais dizem que os outros suspeitos que estavam na lavanderia começaram a atirar em direção à porta, e eles, mais uma vez, teriam revidado. De acordo com a perícia, os suspeitos efetuaram pelo menos 21 disparos. Os policiais atiraram pelo menos 5 vezes mais. Foram 107 disparos contra os jovens. Segundo a perícia, o que aconteceu depois do confronto, dentro aqui da lavanderia, é uma grande incógnita. Isso porque os policiais militares retiraram os corpos, modificando a cena do crime. Uma das coisas básicas numa investigação é a preservação da cena do crime, para que você possa ter depois a capacidade da perícia descrever os fatos e os fenômenos a partir dos indícios que ficaram ali. O depoimento dos policiais é factível até o momento do confronto. O que acontece depois, nós não temos elementos para poder reproduzir na realidade virtual. Esses novos elementos são analisados em 2 inquéritos paralelos no Ministério Público. Um é militar e apura a conduta dos policiais. Ainda não foi finalizado. O outro é criminal e investiga as circunstâncias das mortes, e acaba de ser concluído. O Fantástico teve acesso exclusivo ao documento. O promotor Alexandre Murilo Graça pede o arquivamento do inquérito, alegando que os policiais agiram em legítima defesa. Ele diz que os agentes do Estado utilizaram o meio necessário e proporcional. Nós procuramos o promotor. Ele autorizou uma entrevista por telefone porque se recupera da Covid. Você não tem nenhuma prova, nenhum elemento, nenhum indício de que ali tenha existido qualquer tipo de execução. No documento, ele destaca ainda que os policiais militares buscaram socorro para as vítimas, levando-as para atendimento hospitalar. Nós questionamos se ele considera aquela retirada dos corpos colocados na caçamba da viatura uma prestação de socorro. Nós temos sempre esse problema. É comum os policiais, a título de socorrerem a vítima, levarem a pessoa cadáver para o hospital. Talvez até porque eles não queiram responder a processos por causa de confrontos que tenham ocorrido. No caso ali, a alteração do local do fato, ela prejudicou, a própria prejudicou, mas ela não importa para a conclusão. Também perguntamos qual a posição do promotor sobre a qualidade dos laudos do IML, questionada por várias entidades. Eu não tenho essa capacidade técnica para falar que a perícia do IML é mal feita. Eu sei te dizer que em vários homicídios a gente vê que eles não fazem pesquisa de fragmentos porque o aparelho não funciona. Mas aí porque o problema nosso é porque nós estamos falando de Brasil, né? Em que muitas coisas não funcionam, né? Em nota, a Polícia Civil disse que os laudos periciais apontam o que de fato ocorreu e que a conclusão do inquérito se baseia em provas, reproduções simuladas, depoimentos e ações de inteligência. A Polícia Militar também em nota disse que os inquéritos concluíram que não houve execução e que foram os criminosos que atiraram contra os policiais para possibilitar a fuga dos líderes da facção. A Defensoria Pública estuda pedir a federalização do caso, ou seja, que a Polícia Federal investigue a ação dos PMs se a Justiça Estadual decidir pelo arquivamento. A gente entende que não existe comprovação de que os policiais agiram de forma legítima. E agora há pouco o governador afastado do